No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês todo o racional por trás de pensar em sessões, de como se utilizar, onde utilizar, quando especializar e tudo mais. E principalmente eu vou te ensinar a personalizar as suas próprias exceções para suas aplicações e contar para você porque que isso é importante, principalmente para o mercado de trabalho, tá bom? Vem comigo que o vídeo está imperdível. Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Dr. Waka, é um prazer ter você aqui comigo no canal. Tem muito conteúdo sobre programação, sobre tecnologia e tudo mais aqui no canal, então se você é novo, seja muito bem-vindo. Considere se inscrever e ativar o sininho que tem muita coisa aí. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, os links estão todos aqui na descrição. Se esse conteúdo aqui te ajudar de alguma forma, deixa aquele like, tá? E também compartilha com aquele seu amigo que tá começando na programação, que às vezes tem alguma dúvida sobre sessões e tudo mais aqui, tá certo? Vamos lá então, galera. Isso aqui é uma aulinha que eu dei para minha turma fechada, tá bom? E eu justamente estava falando sobre sessões em Java com eles, e eu quero trazer esse conteúdo aqui para vocês agora. Vamos lá para a última parte aqui desta aula, onde eu pedi um exercício para os meus alunos para construir um programa de cadastro de usuários. Todo usuário ele vai possuir um nome, ele vai possuir um e-mail e vai possuir uma senha, certo? Nós temos que garantir que o endereço de e-mail contém arroba, uma verificação bem simples, e nós temos que também garantir que a senha tenha pelo menos 6 dígitos. Basicamente são essas garantias que nós temos que dar para se cadastrar um usuário. Se o usuário não cumpre aquilo, se a pessoa que estiver utilizando o programa não digitar um e-mail que tem arroba ou não digitar uma senha de pelo menos 6 dígitos, o usuário não deve ser cadastrado. Só que, galera, nós temos que exibir um menu inicial e também mostrar para quem está utilizando essa aplicação que o usuário não foi cadastrado e principalmente por que o usuário não foi cadastrado. Legal? E também nós devemos utilizar exceções nesse contexto. Eu vou mostrar para vocês por que exceções fica melhor. Eu acabei de fazer essa aplicação aqui, tá? Essa aplicação aqui eu chamei ela de tratamento de exceção e eu dividi ela em alguns pacotes. Nós temos o pacote serviço, o serviço que é de cadastro usuário. Na verdade, vou até refatorar isso aqui. Vamos renomear. Não quero ele cadastro usuário, não. Vai ser usuário service, vai. Service, pronto. Vamos refatorar aqui para usuário service, então a parte de serviços. Nós temos a interface desse programa e nós temos aqui também o modelo do usuário. O usuário aqui é um modelinho normal, ele só tem nome, e-mail e senha, tá vendo, galera? Ele tem aqui o toString dele, que é simplesmente para imprimir isso no console, então nada demais aqui. E a parte de serviço, nós temos aqui um lugar onde nós vamos guardar essa lista de usuários, eu estou utilizando uma array list aqui comum, e nós temos a parte de serviço também de cadastrar o usuário e de listar o usuário na tela, como foi pedido lá. O listar o usuário é muito simples, ele simplesmente imprime o usuário na tela, nada demais. E a parte de cadastro usuário, essa sim tem algumas verificações. Por quê? Ela vai receber o nome, o e-mail e a senha, que de fato compõem um novo usuário aqui do sistema. E nós verificamos, se o e-mail não contiver arroba, então nós vamos retornar nulo. E nós verificamos também, se a senha não tiver 6, pelo menos 6 dígitos, tamanho da senha, nós também vamos retornar nulo. Caso contrário, nós vamos retornar o usuário cadastrado. Ou seja, para a pessoa que estiver utilizando esse método aqui, ela sabe que se ela receber nulo, quer dizer que teve algum erro, ou se ela receber o usuário que ela tentou cadastrar, quer dizer que de fato ela conseguiu cadastrar com sucesso. Legal. Por que eu tô comentando isso aqui, pessoal? Isso aqui é a parte de menu, a interfacezinha, tudo tranquilo, tá? Só que na parte de cadastrar novo usuário aqui, olha só, nós primeiro pegamos todos os dados da tela da pessoa que estiver utilizando o programa, a nossa aplicação, e nós tentamos exatamente cadastrar um novo usuário aqui, certo? E nós verificamos, se a coisa retornada foi diferente de nulo, quer dizer que nós conseguimos cadastrar o usuário no sistema com sucesso. Caso contrário, nós temos um erro ao cadastrar o usuário, beleza? Legal. Deixa eu rodar essa aplicação aqui do jeito que tá, para vocês entenderem. Por enquanto a gente não tá utilizando exceções, né, pessoal? Então rodei aqui, ó. Então, se eu tentar listar alguma coisa, não tem nada lá ainda, então, portanto, nada é listado. Agora, se eu tentar cadastrar um novo usuário, eu vou cadastrar um novo usuário aqui corretamente, doutor, certo? E a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 pode ser. E vamos tentar listar os usuários cadastrados agora. Repara que aqui, ó, usuário cadastrado com sucesso. Eu retornei aqui, usuário cadastrado com sucesso, né, e qual usuário foi. Legal. Então deixa eu listar todos os usuários do sistema, nós temos aquele usuário lá cadastrado. Contudo, pessoal, se eu for tentar cadastrar um novo usuário, vamos chamar aqui esse usuário agora só de Waka, e o e-mail dele, vamos supor que eu esqueci o arroba, de ter aqui o Waka, e a senha eu coloquei um monte de tranqueira aqui, realmente tem mais de 6 dígitos e tudo mais, então não é o problema na senha. Olha só o que acontece. Erro ao cadastrar o usuário. Contudo, para a pessoa que está utilizando essa aplicação, não fica tão claro qual foi o erro.
né? Tudo bem, a gente sabe que tem um erro, mas eu não sei exatamente qual foi o erro. E é importante pensar que a pessoa que está utilizando essa aplicação, ela não tem acesso ao código, ela não sabe exatamente programar essa aplicação. Então, assim, seria uma coisa, ela teria que procurar onde ela errou exatamente e tudo mais, para entender qual foi o problema no sistema. Então, primeiro ponto, né? Existem algumas formas de nós, programadores, sem utilizar a exceção, fazer isso. Por exemplo, nós poderíamos aqui colocar que esse retorno aqui, ele retornaria um inteiro ao invés do usuário, e esse inteiro, dependendo do número que retornasse, seria um número para sucesso, um número para um tipo de erro, um número para outro tipo de erro e assim sucessivamente. Mas repara que a coisa vai ficando muito mais complicada. E é aqui que as exceções entram, é aqui que as exceções fazem a sua maravilha. Por quê? O que eu posso fazer como programador é garantir que quem for utilizar esse cadastro usuário, no caso aqui é a UI, né, a UI.java que ela está utilizando, ela é cliente desse método cadastro usuário, quem for utilizar esse cadastro usuário, saiba que esse cadastro pode ter um erro, pode emitir erros, pode ter problemas, certo? Tem que garantir certas coisas aqui para que ele funcione corretamente. Então, para isso, pessoal, nós utilizamos as chamadas exceções. Existem alguns tipos de exceções, tá? Deixa eu voltar aqui na minha aulinha. Existem alguns tipos de exceções, nós temos exceções, runtime exception, IO exception, class cache exception, null pointer exception, enfim. Tem alguns tipos de exceções, mas todas elas que nós trabalhamos dentro do Java são derivadas da exception. Então, vamos partir dessa. Vamos dizer que, então, quando o usuário, né, a pessoa que estiver utilizando a aplicação, digitar um nome errado ou informar um e-mail errado, nós queremos lançar uma exceção, tá bom? Para fazer isso, nós utilizamos aqui o throws exception. Então, aqui no nome do método, nós estamos dizendo que esse método ele pode lançar uma exceção, tá bom? Ele pode lançar. Quando que essas exceções vão ser lançadas? Justamente quando nós tivermos problema. Que, por exemplo, quando o e-mail não contiver um arroba, nós queremos lançar uma exceção. Então, o ato de lançar eu escrevo throw, o ato de falar que um método lança uma exceção, nós escrevemos throws, tá vendo, galera? Então, essa é a diferença. Então, throw, e nós vamos aqui instanciar uma nova exceção. Exception, certo? E aqui para exception, nós vamos passar a mensagem correta do porquê que essa exceção está sendo lançada. Então, por que essa exceção está sendo lançada? Ela está sendo lançada porque o e-mail deve conter arroba, certo? Ponto e vírgula. Então, legal. Então, nós sabemos que quando o e-mail não tiver arroba, nós vamos lançar essa exceção. Além do mais, nesse caso aqui também, ó, nós podemos lançar uma exceção, só que agora nós vamos passar uma mensagem diferente. Nós vamos dizer, a senha deve conter pelo menos 6 dígitos. Ponto e vírgula. Legal? Legal, né? Então, salvei aqui. Repara que agora a minha UI.java aqui, ela tá dando problema. E se eu coloco o mouse aqui em cima, tá ali escrito, tem uma exceção que não está sendo tratada de alguma forma. Então, nós temos dois fatores aqui para exceções. Nós podemos lançar exceções e nós podemos capturar exceções. Nesse caso, tudo que vem derivado da classe exception, e de novo, se a gente voltar para cá, tudo que é derivado da classe exception aqui, ela deve ser tratada obrigatoriamente, com exceção das coisas que são derivadas das runtime exception. Se isso aqui fosse uma runtime exception, repara, aqui ele está reclamando, ele está falando, ó, tá com problema, né? Você tá com problema aí, certo? Você tem que lidar com isso aqui, tá dando erro, eu não compilo isso aqui. Agora, se isso aqui fosse uma runtime exception, por exemplo, que também é uma exceção, também é um erro, tá, pessoal? Também é um erro, tá? Se isso aqui fosse uma runtime exception, tá? Nós não teríamos aquele problema ali, certo? Eu escrevi runtime, what? Não, runtime, pronto. Agora sim. Isso aqui, nós não teremos aquele erro ali, tá bom? Nós não teremos que lidar com essa runtime exception, tá certo? Eu coloquei o time aqui com um T maiúsculo, né, pessoal? Aí também não pega, né? Java é case sensitive. Ok. Então, runtime exception. Repara que agora eu não tenho problemas aqui. Então, qual que é a grande diferença de você fazer uma exceção ou de você fazer uma exceção a partir de runtime exception? Exception, você obriga quem está programando a lidar com essa exceção, a capturar essa exceção e fazer alguma coisa. Runtime exception, você não obriga, você lança, ainda tem aquele problema e tudo mais, pode ter erro, o sistema pode parar, mas você não obriga quem está
manipulando o programa a tratar essa exceção. Nesse caso aqui, nós não queremos simplesmente travar o programa, dar problema no programa, nós queremos de fato lançar um exception. Então nesse caso aqui, o conceito da runtime exception não faz sentido pra gente, tá bom? Legal. E aqui, pessoal, repara agora que eu estou com um erro aqui. Esse código aqui agora ele muda. Por quê? Nós sabemos que isso aqui vai lançar uma exceção. E se eu clicar aqui, ele mesmo já dá algumas soluções. Ou você lança essa exceção para cima e deixa que o cara que chamou esse cadastro aqui lide com essa exceção, ou você lide com essa exceção aqui. No nosso caso, a gente já está na parte de interface, nós queremos lidar com essa exceção aqui, então nós vamos capturar essa exceção e fazer alguma coisa com ela, tá certo? Legal. Deixa eu dar um delete aqui, ele já fez o try catch. Deixa eu fazer manual aqui, pessoal. Vou fazer manual aqui para ficar um pouco mais didático. Então, try quer dizer que eu estou tentando fazer isso aqui, tá bom? Caso eu não consiga porque uma exceção foi lançada, eu vou capturar essa exceção, vou pegar ela na minha mão, eu vou colocar aqui qual exceção é, exception E, e caso isso acontecer, na verdade eu vou simplesmente informar ao usuário o que houve com essa exceção, com esse erro, né? Caso não acontecer, eu consigo cadastrar o usuário com sucesso. Ou seja, pessoal, agora nós precisamos colocar isso aqui, e essa parte desse código ela some. De novo, por quê? Eu vou tentar fazer o cadastro de usuário. Se der problema, eu paro de executar a partir dessa linha e venho para cá. Porque houve um problema, houve um lançamento de exceção, e nós vamos capturar essa exceção e mostrar para o usuário, para a pessoa que estiver utilizando a aplicação. Caso não tenha algum problema, caso nenhuma exceção tenha sido lançada, então simplesmente eu preciso informar para a pessoa que está utilizando a aplicação que o cadastro foi utilizado com sucesso e imprime o usuário na tela que foi cadastrado, tá certo? Deixa eu rodar isso aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Então vamos rodar isso aqui rapidinho e agora eu vou cadastrar um novo usuário. De propósito aqui eu vou colocar um e-mail sem o arroba e uma senha com mais de 6 dígitos. Eu vou dar enter agora e olha que legal, pessoal, olha que maravilha aqui, ó. Exception, teve um erro, certo? Teve uma exceção. O e-mail deve conter arroba, certo? Então agora eu estou dizendo, ó, teve um problema, e o e-mail deve conter arroba. E tá aparecendo toda essa informação porque nós estamos imprimindo a exceção inteira aqui, tá? Eu poderia, por exemplo, imprimir só a mensagem, coisas desse tipo. Nesse caso aqui eu vou imprimir dessa forma para vocês verem algumas diferenças. Legal. Vamos cadastrar um novo usuário. E agora nós vamos colocar aqui um e-mail contendo arroba. E nós vamos colocar uma senha menor do que 6 dígitos. Olha só. Exception, teve um erro, tá bom? A pessoa que está utilizando a minha aplicação teve um erro. A senha deve conter pelo menos 6 dígitos. Então, eu estou contando para a pessoa agora que está utilizando essa aplicação que teve problema e mais ainda, no nível de codificação aqui, de programação, eu obrigo a pessoa que está utilizando o cadastro usuário, né, poderia ser outro time de desenvolvimento, por exemplo, que só cuida da parte da interface, a ter que tratar essas exceções que podem partir do cadastro do usuário. Então, isso aqui já aumentou muito a robustez aqui do nosso programa, tá certo? Legal. Então, isso aqui está acontecendo, tá da forma que a gente queria. Só que nós podemos dar um passo além, pessoal. Nós poderíamos, exception, né? Se a gente olhar aqui, de novo nessa árvore aqui, a exception, ela é muito geral. Exception é qualquer exceção que pode acontecer. Se você olhar abaixo de exception, tem um monte de coisa aqui. Por exemplo, a null pointer exception, ela acontece, ela é uma exceção que acontece, ela é derivada de runtime, então ela não é obrigado você lidar com ela, mas ela é uma exceção que acontece quando nós tentamos acessar um elemento que está apontando para null, né? A gente tenta acessar aquele espaço de memória que está apontando para null, mas não tem nada lá, e eu tento acessar alguma coisa específica daquela coisa que tem null. Aí dá um null pointer exception. Esse index outbound exception, por exemplo, é quando nós tentamos acessar uma posição de um vetor que não existe, ou de uma matriz, uma posição maior do que o tamanho máximo dele, por exemplo, ou uma posição negativa do vetor. Então ele dá index out of bounds e exception. Então existem algumas exceções que só de você saber o nome da classe, você já sabe, você já imagina qual que é o problema. E nesse caso aqui, pessoal, nós poderíamos, né, e até uma boa prática de programação fazer isso, e é muito bem visto pelo mercado, justamente especializar as nossas exceções. Então, só para garantir, existem duas regras para utilizar a exceção. Se você vai utilizar uma exceção, você utiliza
aqui já tem pronta, caso já tenha pronta e faça parte do seu contexto, tá certo? Se já faz parte do seu contexto e já existe uma exceção para aquilo, você utiliza ela, ponto. Se você vai lançar uma exceção e não tem exatamente que faz parte do seu contexto, então você cria, você especializa a sua exceção para o seu programa. O que nós vamos fazer aqui então? Dentro da parte de serviços, nós vamos criar um pacote aqui chamado Exceptions. Tá? Por quê? Porque são as exceções que vão vir de dentro do serviço, das classes que tem lá dentro do pacote serviços. Então, por isso que eu coloquei exceptions dentro dos serviços. Se fosse exceptions provenientes do usuário, por exemplo, caso o usuário pudesse lançar exceptions, eu criaria aqui, na verdade, um pacote chamado usuários.exceptions, tá certo? E daí aqui dentro eu iria colocar as classes de exceções especializadas dos usuários. Mas enfim, no nosso caso aqui é só para o serviço exceptions, porque é uma exceção do cadastro novo usuário, tá bom? E o que eu poderia fazer aqui? Aqui, pessoal, existem várias abordagens. Eu poderia, por exemplo, utilizar aqui uma exceção chamada assim, ó, dados usuário exception, certo? Essa exceção aqui, repara que é uma classe, né? Essa exceção aqui, o que nós temos que fazer com ela para ela de fato se tornar uma exceção? A gente tem que estender aqui exatamente a exception, certo? Estendendo a exception, essa classe aqui automaticamente já virou uma exceção. E por padrão aqui, pessoal, nós fazemos uma outra coisa aqui também. Construímos um construtor aqui, onde ele vai receber uma string, que vai ser a mensagem que vai ser exibida na tela, e passamos isso aqui para o super, certo? Para a classe de cima, para a classe exception. Então pronto, a nossa exceção está feita. E agora para utilizar esse cara, o dados usuário exception, nós vamos vir aqui ó, e trocar isso aqui por dados usuário exception e lançar dados usuário exception sempre que nós tivermos esse problema. Então agora, rodando essa aplicação novamente, rodei ela aqui, tá pessoal? Vamos cadastrar um usuário, nome do usuário eu vou colocar aqui doutor Waka, o e-mail eu vou colocar só doutor, esqueci de colocar um arroba qualquer coisa, e a senha eu coloquei uma senha bonitinha. Então repara, agora eu não estou lançando uma exceção que se chama simplesmente exception. Eu estou lançando uma exceção que está falando dados usuário exception. Tá bom? E qual que é o problema? O e-mail deve conter arroba. Então isso aqui, no contexto geral, faz muito mais sentido. A pessoa que está tentando utilizar esse método de cadastrar usuário, ele vai ter uma sensação muito melhor aqui de saber o que está dando errado, o que não está, tá bom? Tanto para o programador, porque ele sabe agora que está vindo dados usuários exception, tanto quanto para o usuário do sistema, porque ele está tendo uma mensagem mais certeira agora do que está acontecendo, que é o e-mail deve conter arroba. Certo, pessoal? Então, essa é a maneira de você começar a pensar exceção. Tá legal? Perfeito, né? Uma última coisa que eu quero contar aqui para vocês é que você pode especializar ainda mais suas exceções ou pode generalizar ainda mais, vai depender muito do que você está fazendo. E o último ponto que eu quero contar aqui para vocês é o seguinte, é uma ótima prática, é uma excelente prática documentar todo o método, principalmente método que lança exceções. Por quê? Olha só, quando eu coloco o mouse aqui, eu sou um programador, tá? Sou um programador, eu vou utilizar a biblioteca que você criou e a sua biblioteca tem lá o cadastro usuário. Eu coloco o mouse aqui em cima de cadastro usuário, eu não estou tendo várias informações, eu só sei que esse método está lá dentro do... ele retorna um objeto usuário, ele está dentro do pacote de serviços e ele precisa de uma string ali que é o nome, uma string que é o e-mail, uma string que é a senha. Tudo bem, pelos nomes eu já imagino mais ou menos o que seja. Só que é uma ótima prática você documentar isso, principalmente coisas que soltam exceções, pessoal. Vou colocar aqui a documentação padrão do Java, eu vou colocar aqui, ó, cadastra novo usuário no sistema, na lista de usuários. Pronto. Parâmetro nome do novo usuário, parâmetro e-mail, e-mail do novo usuário, parâmetro senha, senha do novo usuário. Retorna usuário, usuário cadastrado. Que ela retorna, né? Um usuário cadastrado. E ela tem um throws dado usuário. Então, quando que essa exceção pode acontecer? Caso o e-mail não contenha arroba ou caso a senha seja menor que
6 dígitos. Tá? Quer dizer que se o e-mail não tiver arroba ou a senha for menor do que 6 dígitos, nós vamos lançar essa exceção. Beleza? Legal. Então, por que essas informações aqui é importante? Vamos supor que você criou esse método, você criou essa classe e eu estou utilizando. Eu sou o cliente dela, eu só estou fazendo a parte de interface. Quando eu coloco o mouse aqui em cima, pessoal, olha só que maravilha agora. Olha só, que coisa mais linda aqui, ó. Simplesmente isso aqui, eu consigo aumentar? Consigo, ok. Então agora, além desses dados aqui iniciais, dessa descrição aqui inicial, eu tenho para que o método serve, cadastro novo usuário na lista de usuários, quais são os parâmetros dele, nome, que é o nome do novo usuário, e-mail do novo usuário, etc. O que ela retorna, usuário cadastrado, e o que ela pode soltar de exceção, o que ela pode liberar como exceção aqui, dados usuários exception. Opa, quando que isso aqui acontece? Caso o e-mail não contenha arroba, ou caso seja menor que seus dígitos, do que 6 dígitos, né? Eu coloquei seus ali, mas foi digitação errada, pessoal. Que deveria ser 6 dígitos. Deixa eu corrigir isso aqui. E 6. Pronto. Então essa é a importância também de você documentar, principalmente se você está criando um método que pode liberar exceções, que pode soltar exceções aqui de alguma forma, tá bom? Pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham pegado o feeling aqui de como utilizar exceções, como tratar exceções, onde que elas se enquadram, como que elas se enquadram, o melhor jeito de utilizar e, além do mais, como especializar as suas exceções e como documentá-las, como isso é importante. Espero que eu tenha conseguido passar isso. Se você gostou do vídeo, desce aqui e deixa aquele like. Eu acho que eu mereço, né, pessoal? O negócio aqui ficou bacana, né? E, além do mais, me siga nas redes sociais. Os links são todos na descrição aqui. Eu vou pedir pro editor também colocar aqui embaixo pra você, tá bom? Mais prazer ter vocês comigo. Até o próximo vídeo aqui no canal Dr. Waka. Tchau, tchau.